De volta para o terceiro bloco e último do Sobriedade Sim de hoje, com a presença do Marcelão, e ele está nos contando como é que foi essa trajetória. E nessa fase, ele já estava com quantos anos, Marcelão? Já estava com uns 16 anos. Ainda era menor de idade. Ainda era menor de idade. Ainda menor de idade, já traficava, tanto no Rio de Janeiro como em São Gonçalo. Aí você foi ganhando alguma grana com isso, ou você já revertia para o seu uso? Como é que era? E aí que tá, porque eu comecei a não ter o controle da cocaína. Então eu comecei a... Ganhava, mas o que eu ganhava eu gastava Já tudo usava. numa noite. E aí foi aonde eu cheguei naquele ponto de começar a ver que realmente o tráfico poderia me levar à morte. Porque eu comecei a pegar a cocaína, pegava a carga da cocaína para vender, mas já consumia. Já usava. E nessa época sua mãe sabia, seu pai sabia, ou eles só desconfiavam? Como é que era? Minha mãe sabia. Sabia? Minha mãe sabia, o meu pai também sabia, né? Os meus irmãos. Mas eles não davam conta de você? Não dava conta, não. Ninguém me segurava mais não. Entendi. Só a minha mãe que ainda eu parava para ouvir um pouquinho, que ela vinha falar comigo, e eu sempre tentava manter um pouco esse respeito em relação a quando ela fosse falar comigo, mas quando eu estava bom, né? Quando eu estava drogado... Não adiantava, lógico. E aí, como é que foi esse primeiro desenrolar? Isso daí demorou quanto tempo? Levando essa vida de vigário geral, de São Gonçalo? Então, aí eu comecei, eu já estava desde novinho, e aí até meus 19 anos de idade, quando eu já tinha mudado de favela, já não estava mais vigário, já estava no Parque União ali, no Complexo da Maré, e aí eu voltei para prestar conta de uma droga, e aí o rapaz que eu tinha que prestar conta não estava, e aí eu usei o dinheiro para cheirar mais cocaína. E aquele dia eu percebi que se eu não... Eu tinha que fazer alguma coisa, então ou eu ia embora, ou eu tentava arrumar o dinheiro de uma outra maneira, ou então eu ia morrer, né? E aí eu vendi meu tênis, vendi tudo que eu tinha. Eu tenho só de calça, assim, na favela, sem camisa. Um maluco andando pra lá e pra cá. E aí eu falei, pô, vou embora. O cara não chegou ainda, eu vou embora. Aí atravessei a Avenida Brasil, peguei o Meia pra ir embora. E aí, dentro do ônibus, que eu comecei a refletir. Falei, caramba, preciso parar de usar droga, que eu já tô viciado, né? Vou acabar morrendo. E aí comecei a entrar naquela luta contra a droga, que eu já não conseguia ter o controle. Entendi. Já tinha tomado conta de mim. Nesse dia você vendeu suas coisas, mas você não acertou Não acertei. com o rapaz. Também não voltei mais lá. Então você tinha aquele medo de qualquer hora ser pego também, né? E aí também você já fica mal falado, as pessoas do meio já te conhecem. E aí já não conseguia mais lugar para trabalhar em tráfico. E daquele dia em diante eu fiquei só usando, roubando e usando, roubando e usando. Porque para manter o seu vício você precisava do dinheiro. Não trabalhava, tinha que fazer alguma coisa e acabou roubando. Acabei roubando. Roubava e usava, e aí eu cheguei naquele ponto de não ter mais o controle. Então, para eu usar cocaína, eu tinha que roubar. Então, roubava na rua, arrumava um emprego, ficava um mês, roubava, daqui a pouco era mandado embora. Não parava em lugar nenhum, né? Então, comecei a ter que roubar para usar cocaína. E foi aonde eu comecei a roubar a pessoa, comecei a roubar dentro de casa e comecei a roubar a pessoa que começou realmente a mudar a minha história, que foi a minha mãe, né? A minha mãe sofre de uma doença chamada úlcera varicose. Então, uma ferida na perna. Sim. Hoje está bem menor, bem melhor, graças a Deus, mas antes era enorme, né? E mamãe tinha que cuidar todos os dias daquela ferida. Sim. Então, o meu grau de dependência era tão grande que eu não aguentava. Então, eu entrava dentro de casa procurando o que roubar. E já não tinha mais, então eu roubava os remédios de mamãe para vender, para usar droga. Meu Deus, imagina o tamanho da dependência de uma pessoa que chega a fazer isso, né? E aí, uma dessas noites, de indas e vindas, mas assim, minha mãe é uma pessoa, minha mãe é evangélica, né? E ela sempre orou por mim. Todas as noites que eu chegava em casa, eu podia passar 4 noites fora de casa, uma semana. Quando eu chegava em casa, doidão, todo sujo. E aí eu tinha uma colchinha de retalho que ela tinha ganho na igreja, ela forrava no chão para que eu dormisse ali. Eu chegava em casa para dormir, de vez tinha uma coisa para comer e já voltava.
Então ela forrava. Então eu deitava, aí ela vinha, ajoelhava, aí colocava a mão na minha cabeça e começava a orar. E dizia, Deus, liberta meu filho das drogas, tira ele dessa vida. Foram anos e anos, eu ouvi na oração da minha mãe, incansável, quantas e quantas vezes eu sentia as lágrimas da minha mãe caindo sobre mim, eu deitado. São momentos que não saem da minha mente, não consigo esquecer isso. E às vezes eu confesso que às vezes eu duvidava, eu falava, caraca, a mamãe é muito doida, como é que ela consegue acreditar que Deus vai mudar a minha vida? Olha, eu tô ficando imaginando essa cena aqui e eu queria te pedir, a semana que vem você volta? Volto, claro. Porque eu quero que você acabe de contar tudo isso. Eu não quis que você atropelasse as coisas para a gente poder vivenciar isso com você. E eu queria pedir para o Dom falar um pouco das mães, né? Elas são tão sofridas, mas são tão cheias de coragem. Fala um pouco para elas. De fato, quando a mãe percebe a situação que se encontra o filho, ela fica codependente, né? E, em geral, ela começa a defender esse filho perante os outros, perante o pai. Então, psicologicamente, apanha também dos outros. E daqui a pouquinho ela percebe assim, que não está conseguindo nada, porque o filho teimosamente continua e ela fica assim, naquela situação que não sabe o que fazer. É a hora de você procurar, então, o nosso grupo de autoajuda. Né? Nós somos 2.400 grupos espalhados pelo Brasil e não é só para a pessoa que usa, é para os codependentes. Porque a gente frequenta esses grupos, sabe muito bem que o seu caso não é único, é quase que o comum, sabe? Quem sofre mais é a mãe. O pai sai de casa, às vezes também não tem toda aquela afetividade que a mãe possui. E então a gente diz às mamães, né? Não fique sozinha, procure um grupo de autoajuda, entregue a Deus aquilo que você não pode fazer, mas reze sempre pelo seu filho e põe as mãos sobre ele, mesmo que esteja dormindo, como nesse caso aqui, porque Deus não dorme, né? E você vai ser vitoriosa, como é vitoriosa hoje a mãe do Marcelão. Como é que é o nome dela? Dona Noêmia. Noêmia. Se a senhora estiver escutando, Noêmia, um abraço, um beijo, que Deus abençoe ainda mais a sua fortaleza de mãe, né? E vamos dar a bênção logo, estamos terminando, né? Com certeza. E sobre a senhora, Dona Noêmia, e sobre todas as mães que passam por vicissitudes semelhantes, essa força que vem do alto, que torna a pessoa irresistível, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Um abraço, Dona Noêmia. Obrigada, Marcelão. Te espero semana que vem e espero vocês aí também para mais um Sobriedade Sim. Até lá e fiquem com Deus. Beijo, Dona Noêmia.